Vamos cantar, alegrar o coração. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Graças a Deus. Dizem que é sonho, porém é verdade, que Cristo de todo o mal me livrou. Ele é o Salvador, meu Senhor e amigo da condenação. Jesus me livrou. O meu lar celeste é mais lindo que a aurora. E lá Cristo por mim esperando está. Não estou sonhando, tá claro o dia, há gozo e paz, alegria verá. Irei na batalha, com Cristo vencendo, contando a todos o seu grande amor. Irei sempre avante e nada temendo, meu Deus é pra sempre
Cristo por mim esperando está. Não estou sonhando os raios do dia, a gozo e paz, alegria virá. Se isso por sonho, então vou sonhando, mas certo eu sei, Jesus me livrou. Eis que já é dia, o sol está brilhando, não é mais um sonho, mas salvo estou. O meu lar celeste é mais lindo que a aurora, ela Cristo por mim esperando está. Não estou sonhando os claros dia, a gozo e paz, alegria verá. Há três maneiras, vamos botar a quarta maneira, para que você se torne um cristão autêntico. Eu creio que é o sonho de todo verdadeiro cristão ser um cristão autêntico. Agora deixa eu lhe dizer uma razão bem peculiar. Isso não implica em denominação, se é esta ou aquela. A maioria dos brasileiros estão firmados em ser membro de uma certa denominação cristã. Mas isso não faz de você um bom cristão. Eu vou mostrar para você, em poucas palavras, 4 princípios bíblicos que, se você descobrir o segredo desses 4 princípios, você é um verdadeiro cristão. Tanto faz lá no meio de uma igreja numerosa com milhões de membros, ou reunido com 2, 3 irmãos, numa pequena casa, numa casa particular, ou no seu quarto mesmo, sozinho. Primeiro princípio, se você descobrir, quando você descobrir, ou todos nós descobrimos, vamos inserir eu também, que a oração funciona, a nossa vida se torna uma reviravolta de 360 graus. A oração, o que é oração? É palavra, é um diálogo, é um oráculo em ação, é uma conversa com Deus Pai Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo. Eu conheci um pastor, ele disse: irmão José, para mim é muito difícil orar. Eu digo: mas meu irmão, você é um pastor, denominado pastor. Você disse que é difícil orar, para mim é difícil. Eu disse: para mim é um prazer. Para mim é um prazer orar. Isso, eu estou orando às 24 horas do dia. Mentiroso. Aonde eu estou, não importa se estou na cama, na mesa, no trabalho, carregando um carrinho de mão, ou andando de bicicleta, ou dirigindo um carro. Eu estou em comunhão, estou conversando com Deus. Meus problemas, oração de gratidão. A melhor oração é de gratidão, agradecer a Deus, porque o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graça, tendo um coração contrito,
um espírito quebrantado, de agradecimento a Deus. Tem uma oração de intercessão, como os primeiros cristãos faziam quando Pedro estava na prisão. Solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Deus dos céus ouve a oração da igreja, porque Pedro estava dormindo. Confiante, certo? Ele tinha orado e disse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Importa ser tirada pelos romanos, por Pedro, por Paulo, por André, ou num acidente. Como disse o apóstolo Paulo, morrer para mim é ganho, viver é lucro. Então, orar, adote alguém pela qual você possa orar por ele. Seja lá o teu pastor, o teu filho, o teu patrão, ou governo, para que Deus converta aquele coração. Tudo é possível. Não é a crítica. O maior problema do impedimento de uma oração é a murmuração. Orai e vigiai para que não entrais em tentação, disse Jesus para os discípulos. Paulo disse: orando em todo tempo, em todo lugar, com toda oração e súplica, e vigiando nisso por todos os santos. E por mim também, ele disse, para que no abrir da minha boca a palavra de Deus não seja pregada em vão. Orando em todo tempo e em todo lugar, com toda oração e súplica, e vigiando nisso. Gideão colocou o novelo de lã e foi lá outro dia para ver se estava seco ou se estava molhado. Ana orou e confiou, e Deus lhe concedeu um filho. E ela colocou o nome do filho Samuel, que naquela época contradizia todas as leis judaicas, que era só o pai quando era um filho primogênito. Mas ela disse, com certeza ela disse para o esposo Eucana: coloque Samuel, que quer dizer o enviado de Deus. Você já colocou um nome na resposta da tua oração? Naquela causa perdida? Naquele casamento destruído? Naquela pessoa que foi embora e depois voltou? Você já qualificou, você colocou o altar de oração na tua casa? Ou lá no cantinho, lá na igreja? Ou lá no teu trabalho? Ou mesmo no carro quando dirige ou andando de bicicleta? Eu vou sair. E mesmo olhando para o chão, andando, estou agradecendo, estou orando, estou em comunhão com Deus. Primeiro ponto, oração. Além da oração vem adoração, louvor. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Para quem Jesus falou isso? Por uma mulher que já tinha 4 maridos e o 5º que ela tinha não era dela. Mas Deus não estava preocupado com os 4 maridos ou 5 que ela tinha. Jesus estava dizendo que você, além da tua situação, seja uma adoradora, porque você não pode entrar numa sinagoga, nem entrar no templo, nem numa igreja, nem no Monte Gerizim. Não tem lugar. Mas adore a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus é glorificar, é louvar ao Senhor. Eu te adoro, Senhor. Adorar a Deus é renunciar a tudo que está neste mundo. Olha o que o diabo disse para Jesus: todo esse reino deste mundo eu te dou, se perante mim se prostrares e me adorares. Para trás, Satanás, está escrito: adorarás ao Senhor, teu Deus, e só Ele prestarás culto. O adorar a Deus é acima da novela,
é acima de um filho, é acima de um esposo, é acima de uma boa casa, de uma boa poupança, de uma boa empresa. Adorar a Deus é se desprender. Davi era um verdadeiro adorador. Ele adorou a Deus quando ele estava lá no campo, sozinho, tocando a sua harpa, mas adorou a Deus quando Deus revelou para ele a planta do templo e deu a metade dos seus bens, seu tesouro, abriu a casa do tesouro e colocou em prol da obra do templo. Será que nós não estamos adorando mais o nosso dinheiro na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e a soberba da vida, do que adorar a Deus com a nossa contribuição de amor, de gratidão? Adoração. O Espírito Santo nos ensina a adorar a Deus, como ele também ensina a nós a orar a Deus. Romanos 8, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, que diz que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é só Ele que conhece o nosso coração e é só Ele que intercede por nós ao Pai. O Espírito Santo, Paracleto, Consolador, pela qual Jesus disse no capítulo 14, 16, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo virá a vós. E ele foi e mandou o Espírito Santo, não somente aos discípulos, mas a todos aqueles que nele crêem. Não oro por esses, ó Pai Santo, mas por todos aqueles que hão de crer na minha palavra. E haverá só um rebanho e só um pastor. Tudo isso Jesus confirmou. Oração, louvor, contribuição. Contribuição. Se nós contribuíssemos não só com 10% em prol do reino de Deus aqui na terra, seremos os homens mais bem-aventurados. A contribuição para o órfão, para a viúva, para o levita e para o estrangeiro. Hoje as instituições existem porque forçam os seus adeptos a contribuir e fazendo uma barganha, um terrorismo espiritual. Mas a contribuição, meu irmão, é um ato de gratidão a Deus, como fez Abraão. Venceu os 5 reis, trouxe os despojos, Melquisedeque se apresentou a ele e ele ofereceu o dízimo de tudo. Contribuição como Jacó, que não tinha onde reclinar a cabeça, ele dormiu, colocando a sua cabeça sobre uma pedra, e teve um sonho que uma escada descia dos céus e os anjos de Deus subindo e descendo. Uma voz lá de cima dizia que estaria com ele, aonde ele pisasse os pés. Ele disse: Senhor, se realmente você estará comigo, aonde pisar a planta dos meus pés e colocar a palma das minhas mãos, tu serás o teu Deus e eu serei o teu servo, eu te servirei de todo o coração. E tudo que eu vou ter, ele não tinha nada, certamente eu te darei o dízimo. Oferta. Como o Adão ensinou seus 2 filhos, Caim e Abel, a ofertar ao Senhor, ofereceu fruto da terra que não lhe custou nada, mas outro sacrificou um cordeiro que lhe custou o cuidado, o carinho, o tratamento ao Senhor.
quando é ofertado de coração, é como um sacrifício de louvor diante de Deus. Não somente o dízimo, mas todas as ofertas alçadas. Olha o que Jesus falou sobre aquela viúva que deu a sua oferta, mas deu de coração. Outros davam para se aparecer. Contribuição, fecha. Abre a janela dos céus e fecha as portas do inferno. Porque o reino de Deus precisa ser anunciado de uma maneira ou de outra. E hoje nós vivemos num país eclético, laico, democrático, mas o que predomina é o dinheiro, infelizmente. A quarta base é a confissão. Eu confesso que sou um cristão. Não importa qual denominação, já falei para você. Eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador e creio que meus pecados foram perdoados, tenho certeza. E também creio que o meu nome está escrito no livro da vida, o resto é balela. Não é guardar o sábado, não é servir o Edir Macedo, nem não. Nem o R.R. Soares, nem o Rússio, 144 mil e aí por diante. Nem a Assembleia de Deus, nem o catolicismo, nem o Papa, nem a Santa Maria, a Ave Maria, e nada disso. Porque o único que morreu na cruz pelo perdão dos meus pecados foi Jesus. E a Ele que eu devo prestar toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a humilhação, todos os meus rendimentos, todo o meu louvor, toda a minha mente, a minha alma, meu espírito, todo o meu ser, rendendo aos seus pés e confessando. Pela confissão, os primeiros discípulos foram todos martirizados. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Eles eram testemunhas. Sabe o que vós sereis minha testemunha? Jesus disse. E eles mudaram a palavra testemunho do original, do grego. Quer dizer, meus mártires. Hoje, Jesus não quer que nós sejamos mártires, porque ele já pagou o preço, mas que nós confessamos com os nossos lábios e cremos em nosso coração. Pois se você confessar com os teus lábios e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador da tua alma e da minha, você será salvo. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, 9 e 10. Se com tua boca confessares. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.